Então eu faço a conta, né? E escalar dl, o E é o campo elétrico de uma carga, que é Q sobre 4πε0, 1 sobre R2. Lembre que aqui eu estou usando 1 sobre 4πε0, né? Que é aquele KE. Lembra da equivalência, tá? Eu geralmente prefiro usar 1 sobre 4πε0, isso é costume, tá? Mas se vocês preferirem usar KE, é tranquilo, sem problema nenhum. Então eu tenho que o dl, nessa situação, né, integrando do infinito até o ponto P, né, seguindo a trajetória em vermelho, eu vou ter que integrar em dr, o que me dá, né, dois versores, né, a direção do R e a direção do dr é igual. Então, é como se o produto escalar não existisse. Integrando isso, eu vou ter que o VP é igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Tá? Aqui, só uma coisa. Nessa equação aqui, está faltando um sinal de menos. Tá? O sinal de menos aparece quando eu resolvo a integral. Né? Porque vai aparecer menos 1 da integral. Quando eu resolvo a integral. E aí o ponto P está uma distância R da carga, então eu tenho que VP é Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Veja como que é mais interessante, né? A princípio é mais fácil usar potencial elétrico do que campo elétrico. Se eu fosse calcular, por exemplo, a distribuição de cargas, né, o campo elétrico de uma distribuição de cargas desse jeito aqui, em um ponto P, se eu estiver calculando o campo elétrico, eu tenho que me preocupar com os vetores, as direções que o campo está. Se eu estou pensando em potencial elétrico, eu não preciso pensar nas direções, é só as distâncias. Então, por exemplo, nessa casa aqui, eu tenho a soma de todas as cargas, que é I sobre RI, né? Onde esse I aqui é o índice 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então eu somo sobre todas as cargas. Então veja que para distribuições de cargas é bem mais fácil nós calcularmos o campo, ao invés de calcular o campo elétrico, calcular o potencial elétrico. Tá? Alguma dúvida? Então veja aqui que esse aqui é o potencial elétrico, tá? Então, de um conjunto de cargas discretas. Tá? É interessante pensar também, agora eu calculei o potencial elétrico. Eu posso, por exemplo, calcular qual que é a energia que eu preciso gastar para sair do infinito, pegar uma carga do infinito e levar ela até esse ponto. Uma carga Q0. Então, o campo, a energia potencial elétrica vai me dar isso. Né? E quem que é a energia potencial elétrica? É simplesmente a carga que eu estou movimentando ao longo do espaço vezes o potencial elétrico, né? A diferença de potencial ou potencial elétrico no ponto. Nesse caso aqui eu estou tirando a carga do infinito e levando ao ponto P, então é só o potencial do ponto. Porque eu estou saindo de um lugar que o potencial é zero. Né? Então, se eu for ver, substituindo aqui, vai ser o potencial, né? A soma do potencial de cada uma das cargas. Né? Então, eu tenho que a energia potencial elétrica num ponto P, né, para uma carga Q0, vai ser Q0 vezes o potencial elétrico daquele ponto. Se eu substituir o campo elétrico, ou o potencial elétrico aqui, nós temos essa equação aqui de baixo. Tá? Que é uma equação que a gente pode usar, por exemplo, para calcular
a energia potencial elétrica de um ponto. Então veja que é bem tranquilo, em especial porque nós não precisamos preocupar em decomposição de vetores. Tá bom?